BTC segurou nos 82K, fez um bounce, mas agora é a pergunta que não sai da nossa cabeça. Isso aqui agora é uma continuação ou é só um respiro antes de mais uma queda, pessoal? PPI hoje veio, balançou um pouco o mercado, Fed cheio de boatos aí, baleias vendendo, como eu mostrei ontem nas nossas informações on-chain. Vamos olhar tudo isso sem filtro. Antes de começar, eu queria que não se esqueça de dar um like, certo? De se inscrever no canal e ativar um sininho e entrar nas nossas redes sociais. Isso é muito importante. A gente pode continuar nosso trabalho aqui. Fala, pessoal. Eu estou aqui também hoje com o Tunes e com o Marcelo. Hoje a equipe está toda aqui preparada para dar toda essa informação. A gente vai tentar fazer isso uma vez na semana, se encontrar todos aqui, para se focar bastante em gráfico e em algumas notícias macros. Eu vou começar pesquisas relacionadas ao PPI e aos rumores que o Fed vai cortar a taxa de juros estão no nosso descritivo aí da nossa live, certo? E outras fontes também que falam sobre as vendas das baleias, como eu mostrei ontem para vocês. Então, para mim, isso é precificação do mercado, não tem confirmação nada ainda que o Fed vai cortar. Alguns chairs do Fed estão falando que tem a possibilidade de cortar, mas eu acho que é uma certa FOMO, né? Eu acho que é uma certa especulação, certo? A agenda do Fed dessa semana, essa semana está cheia de discurso, mas não tem nenhuma confirmação formal de nada, certo? Tem alguns membros do Federal Reserve que vão falar em alguns lugares, mas realmente nada definido até o momento. E é isso aí. É isso aí exatamente o que eu queria falar para você. Só mostrando aqui o Fingrid de novo, né? Porque ele, tipo assim, ó, o Fingrid, ele teve uma reação depois dos 82 mil. Eu imagino quando ele estava lá a 11, ele estava 82 mil. Mas continua mostrando para mim que o mercado ainda está longe de uma euforia, longe do greed, né? A gente ainda está em extremo medo. Isso confirma exatamente o que eu venho falando já em algumas lives, que não tem varejo, certo? Não tem altcoin season. Esse ciclo foi institucional e a instituição está mostrando também agora que está começando a desacelerar. Eu mostrei ontem para vocês no Farside, né, que é aquele site que a gente dá uma olhada para ver os ETFs inflow ou outflow, e continua vermelho. Ontem foi um dia vermelho de novo. Então, assim, instituições como Fidelity, BlackRock estão vendendo. Essa aqui é a verdade. Mas vamos lá, vamos deixar de blá blá blá, vamos deixar de mimimi, que o importante aqui para a gente é cair no gráfico. Fala. É interessante você falar do PPI aí. Para mim tá tudo no preço, então eu vou me focar só nos meus gráficos mesmo. Acho que o Fear Grid ele é interessante até, ele dá um termômetro bom para você tomar uma atitude no mercado, mas essa queda ele permaneceu abaixo do 20 um tempão e não reagia. Era 15, era 10, era 13, bate na madeira e nada de reação. Então, nesse momento, o Fear Grid, na verdade, foi falho. Ele foi falho nessa queda. Você lembra, Thiago? Perguntar a você. Você lembra quando foi que o Fear Grid chegou em 20? Como assim? O Bitcoin estava em quanto? Não estava no 80, não. Ele estava lá no 90 e pouco. 90 e pouco, mas estava caindo. Eu não sei, mas 20, 18, 16. Você imagina se o cara compra ali no 95 achando que era fundo, você tá entendendo? Não, lógico, você está completamente correto. Não pode usar o Grid como uma ferramenta para você entrar em posições. O Grid normalmente é só para ver que, por exemplo, que eu estava explicando mais cedo, que para mim o ciclo acabou. A gente está em bear market e mesmo que saiu para 82, a gente teve uma grande liquidação, todo mundo estava falando isso, liquidação, é porque o mercado está muito alavancado. A gente teve liquidação de bilhões aí, né? 19 bilhões no dia 10 de outubro, mas só acho que 8 bilhões na semana passada. Paramos na zona de 80, 85 mil ali, que era carregada de liquidação que eu estou falando. O preço bateu 82, ativou o stop, lipou o long, e aí nada. Não teve bounce. Para mim, isso não é um bounce. Que tem muitos influencers que estão falando que é bounce, né? Para mim, eu acho que ainda não é bounce. Eu estou realmente concordando com você. Então, o Fingrid está mostrando, e o Fingrid está mostrando isso, que não teve o bounce. Era para a gente estar já rápido, né? Quando bate na zona 20 e tem uma reação rápida, aí talvez sim, ele seria super fiável de dar uma entrada. Mas
eu não acredito que ele pode ser usado como uma ferramenta para poder entrar em algum trade. Eu acho que ele, tipo assim, tá mostrando exatamente o aquecimento do mercado. Se tá eufórico para compra ou para venda, entendeu? E eu acho que ele tá mostrando para venda. Não tô afirmando aqui que você colocou dessa forma para quem tá nos ouvindo. Não, claro. Mas o que eu quis retratar, pegando um gancho, é que a zona do Fear Grid sempre nessa faixa, ela foi bem interessante. Só que nesse caso específico, ela permaneceu numa faixa de baixo por muito tempo. Uhum. No 20, no 15, no 10, sei lá, eu não acompanho diariamente, mas ficou muito mais tempo e não teve uma reação igual também. Porque quando normalmente tinha um bounce, qual é o movimento? Ele ia lá para os 40, 50, 60, pelo menos, né? Isso e continua sem ter. Ou seja, pessoal, eu só estou querendo pegar esse gancho para dizer que não tem nada que seja perfeito no mercado e que você deva utilizar de forma cega, como se fosse se repetir. Como aconteceu no passado, vou fazer a mesma coisa só para se repetir. Não, a coisa é dinâmica. O lado direito do gráfico, ele está sendo escrito dia após dia, momento após momento. Então, não tem jeito. A única coisa que a gente tem aqui que fazer é reagir quanto ao preço. Quanto ao preço, simplesmente assim. Então, todas as coisas que vêm externamente vão mais para justificar as teorias que aparecem por aí. Né? Se o mercado voltar para passar a linha reta para os 120, 130, alguém vai justificar porque foi isso, foi aquilo, mas já aconteceu. E aí que é o problema, já aconteceu, não tem mais como você reagir. Né? Enfim, por isso que eu, assim, se eu puder dizer alguma coisa para fechar esse tema especificamente, é que tenha seu próprio método. Claro. E não fique criando arestas desse próprio método. Não fique criando múltiplas versões ou braços do seu método. Quanto mais simples ele for, melhor. Tá? Utilize poucas coisas. Muitas coisas, às vezes, te atrapalha mais do que qualquer outra... do que te bota para frente. Para mim mesmo, no nosso método, no método do Crypto Club, não tem nada mais importante do que volume. Tem essa imagem na minha cara aí. Na cara, tá todo mundo olhando essa imagem do BTC aí, correto? Tem uma zorra vermelha que tá gritando ali. Tem uma zorra vermelha ali gritando. Acabou, meu amigo. O resto é conversa. Aquele vermelho ali, ó, é o que me faz eu justificar chance de um bounce. Depois de muita queda, um exagero, uma descolamento da média, né? Depois de uma microdistribuição ali atrás, a gente tem uma microdistribuição, esse aqui, né? Tem uma queda forte e aí vem um volume vermelho. Pronto. Se esse volume vermelho apresentar absorção depois dele, temos uma oportunidade de operar na ponta contraditória, de contratendência, porque a tendência aqui era de queda. E às vezes na contratendência tem boas oportunidades. E a gente conseguiu cravar esse movimento aqui nas nossas lives, entendeu? E eu lembro que a gente comprou no 82. E não precisa comprar, inclusive, no vermelho. Não é isso que eu estou falando. Você pode até iniciar a operação no vermelho. Mas você pode aguardar para ver se o mercado não faz um teste. E ele fez. Isso aqui foi dado, né? Isso aqui foi perfeito. Você tá aí, Thiagão? Tô sim. Mostrando só aí a entrada aqui, 82.746. Momento Perfeito. exato. Perfeito. Eu não continuo nesse trade, não sei nem se eu tenho mais esse post de quando foi que eu entrei, mas foi por aí também. Por aí também. E foi ótimo, né? Acho que... Então vamos agora falar do que pode acontecer para frente. O que vocês estão achando aí? Cara, o pessoal quer saber isso. O que passou. E o que a gente tem para frente aí?
Isso que acho que todo mundo está interessado em saber. Não tem um vermelho da mesma magnitude, né, Marcelinho? Você tá mudo aí? Não Marcelinho, tem, não. um vermelho dessa magnitude ia ajudar muito a gente, né? Para dizer, poxa, tem operação aí. Vai engrenar uma terceira, né, uma quarta marcha, vai entrar em velocidade de cruzeiro, mas não apareceu não, né? Deixa eu fazer uma enquete rápida aqui. Eu só. Pode falar. Vocês acham que essa reação ela já foi de grande monta? Já foi forte? Não falem de acordo com o que vocês gostariam, não. Falem em relação ao gráfico. Eu até, assim, ó, vou pontuar dessa forma, assim, ó, para ficar mais fácil. Diante dessa queda, essa reação, ela já foi de grande... Já foi suficiente? Você acha que já acabou? Tem mais... Que tem espaço para mais, sempre tem. A gente também não Sempre, sabe. né? Não tem como cravar. Mas assim, para mim, espaço tem. Tem espaço. Tem liquidez. Sabe que esse mercado busca liquidez. Tem uma galera que está shortando na faixa dos 100 mil, 96 até 100 mil. Eu acho que para mim seria um preço ideal. Eu gostaria muito, voltando aí como você fez a pergunta antes de começar a enquete, né? Eu gostaria muito que ele chegasse a 100, 110, né? Mas assim, 100 mil eu vejo que é plausível ainda, antes de uma correção maior. Mas o volume que vai me dizer, sabe, Boa. velho? Se for o momento ou não. Eu fico assim, antes de passar para Marcelinho aqui, a opinião dele, eu fico me policiando para não falar em 110, por exemplo. Porque para chegar no 110, tem tantas camadas que ele vai ter que me provar que eu não posso ficar pensando em 110 agora. Acho que nem em 96. Eu tenho que pensar em 90. Eu tenho que pensar aqui, ó, por qual é o próximo 39.500, como eu mostrei lá no Liquidation Hitmap. pronto. Qual o próximo ponto que tem aqui que é uma barreira importante que o mercado tá aqui. O próprio esse ponto aqui agora já é um ponto importante, ó, onde parou. Olha, ele parou, não parou aqui à toa. Ele parou no antigo suporte que virou resistência. Exato. E antes de fazer isso, por que ele parou aqui? Tem mais uma razão dele ter parado aqui. Porque ele vinha no movimento de alta, bonito, que a gente cravou aqui. Mas depois desse movimento de alta aqui, teve a chegada leve de um vendedor. Então, assim como tem aqui pessoas, investidores institucionais para defender aqui e acabaram defendendo e levando o preço para cima, já tinha gente para defender, tanto no micro como no macro. No macro é o cara daqui, no micro é o cara daqui, ó. Opa. Deixa eu tirar aqui. No macro que eu falo é no prazo mais longo, mais tempo, foi o cara aqui de trás, né? Que ele já podia aparecer para bater. E o cara daqui também, ó. Isso aqui é uma batalha, né, velho? É uma verdadeira briga entre comprados e vendidos. Então, se o preço fez daqui para cá, aqui ele pode deixar gerar um trap. E acabou acontecendo. Então, eu acho que assim, 110, 96 é para guardar ali. Guarda ali no seu arquivo mental, mas não fica verbalizando logo isso, não. Eu tenho medo de fazer isso, tá certo? Eu tenho medo de ficar falando de 110, 96, porque aí eu acho que eu posso gerar ansiedade e até um ponto cego. Já começo a sonhar com 110, 96, vou comprar e largar. Daqui a pouco não chega lá, e aí, me lasco. Então eu quero que o preço me mostre, me prove. Marcelinho. Fala, meu amigo. Caiu assim. Você acha que essa resposta já foi uma resposta
condizente com o movimento do gráfico na sua experiência? Você entendeu o que eu tô falando? Ó, minha opinião é a seguinte. A gente tá tendo aí um pullback, né? E no micro, essa reação aí da casa dos 80 até o 87 é uma bela subida, né? Mas eu ainda enxergo uma força maior vendedora. E essa subida dessa maneira, ela fica vulnerável, né? Então a gente tem que ficar atento, principalmente chegando nesses pontos aí que são as primeiras barreiras e que tipo de resposta a gente vai ter frente a essas primeiras barreiras. A gente tem que ficar muito atento, porque se ela já tomar porrada daí, digamos assim, a gente já está careca de saber que a queda vem mais forte ainda, né? A gente pode fazer uma comparação, inclusive, sabe com o quê? Para mim, esse movimento aqui, na minha cabeça, ia ser um movimento que ia romper a média no gráfico de 1 hora. Ok? É como eu já comentei aqui. Para mim, tem 3 tipos de movimento de contratendência. Tem um movimento de contratendência que ele faz até aqui, assim, ó. Ele reage até a média. Eu chamo ele de pullback. Depois ele continua na tendência. No caso aqui, tendência de baixa, ou seja, era uma subidinha menor. Tem uma reação que ele vai até a base ou o topo anterior. Então ele passa da média. Tá vendo a média aqui? Já é muito interessante. Normalmente, quando ele passa da média, ele vem exatamente nessa estrutura. É como se você tem uma faixa de consolidação que se mostrou distributiva. Ele vai, perde, bate, volta lá. Para isso, passa na média. Mas aqui, ó, já pode sentir e pode acabar nisso também. Pode, concordo. Não tem um alinhamento de fluxo aí, né? Pelo que eu estou entendendo que você quer dizer é isso. Ele subiu, mas ele não deu um alinhamento de fluxo, que é o alinhamento frente à própria queda. Ele ainda não está apresentando um alinhamento de fluxo. Enquanto não ficar claro um alinhamento de fluxo aí, né? Eu acho que ele ainda tem chance, talvez, de visitar para baixo, né? Para cima. Certo. Tem uma coisa que eu acho positiva aí, ó. Olha aí Olha que coisa interessante, ó. A gente está olhando 1 hora, ele está acima da média, só que a sombra baixou, ou seja, o volume caiu no micro. Isso é positivo. Ele está gradativamente subindo, ele pode não estar subindo com tanta pressão, mas ele ainda está conseguindo se manter acima da média de 1 hora. Se você olhar o gráfico aí de 4 horas, tem uma coisa interessante, ó. Você vai ver que não tem volume ainda no gráfico de 4 horas, não tem nenhum volume intermediário daqueles. E de certa forma, o preço continua com uma ascensão até maior para um gráfico não tão destrinchado, né, como de 1 hora. Assim, mas ter menos candles. Então, eu achei interessante a sombra tá baixa, o volume tá ali ainda. Mas, de qualquer forma, abre espaço para buscar liquidez nas duas pontas, né? Porque o que está se formando aqui já claramente é um novo retângulo aqui, micro. E aí esse volume pode aparecer nos dois lados aqui, ó. Pode. Isso aí a gente tá careca de saber. Eu só queria comparar, ó, o seguinte... Essa reação do mercado, a gente chama de bounce mesmo, porque não é um bounce gigantesco. É um bounce que passa da média, e ele é um retorno, é um RB, eu chamo ele de retorno na base. O outro é aquele que bate na média e cai, é PB, pullback, pau. E o outro é IT, inversão total. Uma inversão total joga o preço lá para cima. Inclusive passando dessas estruturas anteriores, tá certo? Então tem muito caminho para isso acontecer. Se eu mostrar aqui para trás, ó, deixa eu te mostrar aqui
para vocês entenderem o que eu estou falando, até porque isso se repetiu. Eu vou considerar isso aqui uma microdistribuição também. Dá para dizer, não dá? Microdistribuição. Que caiu. No caso aqui, ó, esses movimentos aqui, tá vendo? São de pullback somente. Não consegue nem vencer. Não consegue nem vencer a média. Bate na média e já cai forte aqui. Ok? Esse movimento aqui, ó. Se você achar uma consolidação aqui, ele começa com a queda significativa, defende na compra e passa da média aqui, ó. Passa da média, tá vendo? Como ele passa da média, isso aqui vai ficar mais prolongado. Esse movimento lateral vai ser mais prolongado, né? E aí, esse aqui, no caso, acabou em quê? Acabou no movimento, ó, que volta à base da estrutura anterior. Ó, a base anterior. É uma RB. Entendeu? Sim. Então, não tivemos até agora nenhum movimento de inversão total. Para ter uma inversão total, talvez fosse por 96, 100, 110. Já seria bem... Sair de 80 para 110 é uma inversão total no gráfico de 1 hora, um gráfico de 4 horas. Eu não quero saber do gráfico diário e semanal agora. Não é que eu não tenha interesse nele. É que eu quero ver essa inversão de tendência, se ela for acontecer, no gráfico de 1 hora. Foi o que a gente conversou aqui há alguns dias, Thiago. Se o cara ficar esperando o gráfico semanal para dizer que é tendência de baixa agora e sair, ele vai ter que entregar 35% de prejuízo. Porque só vai cravar a tendência de baixa no semanal 35% abaixo do topo. Pô, velho. Pelo amor de Deus. Não estou dizendo que as pessoas têm que ficar analisando como a gente faz. A gente faz a comparação. Tá sempre ali 1 hora, 4 horas, diário. O investidor não vai observar exatamente como a gente observa o gráfico, entendeu? Isso. Mas a gente precisa ver. Né? A gente precisa ver. Eu acho o gráfico de 1 hora, por exemplo, o melhor de todos. Ele é mais equilibrado na minha visão. Talvez é porque eu esteja já muito... Meu visual ficou muito já treinado para ele, né? E isso também é uma coisa que acontece. Acho o período gráfico que seja melhor para você. Lógico. Cada um acha o seu. Entendeu? Eu não acho. Se me perguntar, vou falar para mim. E vou dar um pitaco para os outros. Vá por 4 horas, 1 hora. Não fique só olhando diário e semanal, não, que o bicho pega, né? Ainda mais num ativo que é tão volátil. Então, até agora, a gente não teve nenhuma inversão aqui. Inversão seria realmente 96. Então, a chance de um bounce aqui, ó, aconteceu. A gente trouxe isso nas lives que a gente veio construindo aqui. A gente acertou muita leitura aqui, na verdade. E a gente não está aqui para ficar acertando leitura, a gente está aqui para reagir ao que o mercado fizer, porque acertar a leitura toda hora é que nem o pessoal nas redes sociais por aí. O fundo vai ser em tanto. O fundo vai ser em tanto. Bom, velho, é difícil. Aí o cara chuta 10 números, um ele acerta e depois diz que é o Papa. É brincadeira, né, velho? Mas enfim, vamos parar com essas churumelas, como o Thiago fala aí. O que vai acontecer nas próximas 4 horas, Marcelinho? Diga aí. Só uma pegada aqui rapidinho antes de Marcelinho entrar e conversar. Tipo assim, o que eu tô vendo assim, nas próximas horas que pode acontecer. Seguinte, a gente viu aí no 82 mil, o movimento foi limpo, né? A gente tem um volume que você tá falando aí desde o começo, esse volume grande, certo? Um volume real. É uma região institucional, é uma região de suporte. Ela teve uma defesa clara na liquidez, certo? Só que o que esperar dessa semana, que é a grande pergunta que a gente está aí, né, velho? Se for um cenário de continuação, é retestar os 90 mil a 96 mil. Esse é o ponto. Se romper, se for um cenário de rejeição, é perder os 82 mil. Esses são os dois cenários que eu tô vendo. E tem o terceiro, que é sempre simples, né, velho? Que é a lateralização.
quer continuar nessa, vamos dizer assim, né, abrindo esse retângulo, né, dando uma continuação a essa lateralização, o qual ele vai tentar buscar um pouco de liquidez em cima e embaixo, até realmente dar o movimento real dele. Pode falar, Marcelo. Foi mal. Matheus, eu assim, pensando no agora aí, o que pode acontecer. Para mim, quem travou o preço é a barra vermelha aí, você concorda? Qual delas? A maior de todas, do volume. Quem travou na baixa foi a vermelha. Isso. Como sempre. Isso. E para mim tem uma coisa positiva nesse ponto aí. O preço hoje ele está acima da máxima da barra vermelha. Então, enquanto ele se mantiver acima dessa máxima aí, certo? E ainda assim ele conseguir estar um pouco ascendente, para mim aumenta a chance de ter um processo ainda de esticar o preço para cima, de ainda fazer um teste mais acima. Cara, eu entendi o que você está falando, mas aí vamos supor que o desfecho disso é assim, ó. Certo? Certo. Como é que o investidor ele não vai poder aguardar o preço voltar para ficar abaixo dessa barra vermelha? Sei lá onde você está falando, tipo aqui, ó, no 85, 84. É isso? Outra coisa, não. Estou dizendo o seguinte: a máxima dessa barra vermelha está naquele paviozinho ali que ela deixou para cima. Traça uma linha aí. Bora. Para mim, enquanto o preço se mantiver acima disso, é positivo para que ele alcance, certo? Patamares mais acima. E ainda assim, se ele tiver uma leve ascendência, de fundos ascendentes, certo? Então, agora a gente tem, por exemplo, algumas defesas aí, ó, que fizeram gerar uma nova... Tem até uma order blockzinha no hora azul aí. Então, a gente já tem 2 order blocks no fundo aí. Se não romper essa order block, isso está mostrando força para mim, comprador ainda, no micro, certo? E isso pode elevar o preço a buscar ali aquela order block vermelha, a tentar novamente romper a linha de topo aí que você marcou como sendo o fundo da outra lateralização. Entendeu? É isso que eu estou dizendo. Eu entendi, mas eu acho que isso tem muito valor se o mercado tivesse em tendência já, até no micro. Porque aqui o que você está falando, na minha visão, é o seguinte: ficar acima dessa barra vermelha é um sinal de absorção importante. Isso. É um sinal de absorção importante. É por isso que a gente teve um bounce que já não é pullback, já é o segundo movimento, segundo tipo de movimento, como eu estava, que fica acima da média. Já é um retorno à base, retorno ao topo, no caso aqui. Entendeu? Exatamente. Só que assim, seria muito importante isso que você está dizendo, na minha visão, se o preço estivesse fazendo já isso aqui, ó. Aí ele já estaria batendo o que eu estou dizendo, que é o meu primeiro passo que eu estou esperando. Não, aí se ele já estivesse fazendo isso aí, eu já estava na expectativa dele ir até mais acima. Eu entendo, cara, mas eu tô falando do comportamento de preço. Eu tô falando de comportamento de preço. Ficar assim, essa referência que você está trazendo aqui, na minha visão, ela é bem importante quando o padrão de comportamento depois da absorção integral, que foi que aconteceu, uma absorção integral, permanecesse em pivô de alta, né? Uma tendência de alta micro, né? Porque de macro a gente não tem. Só que esse movimento não está acontecendo. O movimento que está acontecendo
já é de comportamento com ausência de tendência. Concorda? Você está vendo tendência nesse movimento que eu estou desenhando em azul? Eu não vejo mais tendência. Então eu já estou vendo consolidação. Então, quando eu vejo consolidação, eu já começo a pensar em pegadinha, armadilha, vem aí. Entendeu? Então, para mim, aqui, a absorção já aconteceu. E eu não vou dizer, não vou botar na minha cabeça, não vou cravar para mim que ele precisa ficar acima dessa faixa preta para ser ascendente. Por quê? Porque eu acho que é muito plausível, inclusive amanhã tem notícia, tá? Que ele venha fazer isso aqui, ó, perdendo a linha preta e depois fazendo assim. Entendeu o que eu tô falando? Entendi. Eu acho que ele tem uma grande... Você concorda que a defesa compradora aqui foi grande? Concordo. Concordo que a defesa compradora aí foi grande. Certo? Você acha que pode ter uma defesa, caso o preço venha aqui ó, de novo, mais uma vez, buscar liquidez? Porque você sabe que o mercado gosta disso, né? Ele está nesse processo lateral, ele está meio que trocando de mãos aqui, né? Ele está no modo, vou pegar alguém, vou pegar seu stop. Ele está no modo já, vou pegar liquidez. Você está entendendo? Sim. Eu acho que pode ter uma defesa aí, mas para mim, se de fato ele for buscar aí, eu acho que pelo macro, a chance maior é que ele passe batido, que foi exatamente o que aconteceu das outras vezes aí para cima. Se você pegar e observar, toda vez que ele vai e não vai, quando ele volta, ele já volta passando batido. É que você pensa que ia descaracterizar um pouco essa tendência, esse pequeno bounce de alta. É isso que você está pensando? Se ele chegar, se ele perder esse fundo aí, fazer esse movimento de preto aí. Eu acho que se ele subir aí e não passar dessa faixa aí do 88, ele não conseguir romper essa faixa aí, que até então é o novo topinho que a gente tem da resposta, que está ali 88 e uma fração. Se ele não conseguir superar isso aí, para mim, quando ele voltar, ele vai romper tudo aí, inclusive o fundo mais fundo que existe agora no momento. Eu não acho que ele vai pegar e ficar lateralizando, negociando muito aí. Porque, para mim, tem a ver com o psicológico das pessoas, certo? E as pessoas, entendeu? Elas estão, meu amigo, ficando cada vez mais com medo, certo? Mas aí, perfeita sua análise. A gente sabe que as pessoas pegam e pulam fora, estão ficando cada vez mais espremidas. Apesar das pessoas não serem tão impactantes nessa questão do preço, né? Elas não fazem preço. O varejo não faz preço. O que vai acontecer claramente é, se chegar nesse ponto, você concorda comigo que vai ter um volume laranja ou vermelho? Concordo. Que pode ter aí com a grande chance de um laranja e um vermelho. Agora, não necessariamente vai defender. Não, perfeito. Mas assim, eu não estou dizendo que vai. Eu estou dizendo que aqui tem uma faixa compradora importante agora e provavelmente aqui já é uma zona de liquidez importante e nessa faixa é uma faixa de decisão. Decisão. Ele pode parar aqui, provavelmente vai parar e aí ele toma a decisão. Pode ser que ele faça assim, ó, vapo e vapo. Ó, paradinha e queda. Para dar continuidade, vai ser igual aos movimentos anteriores. Aqueles movimentos anteriores que tivemos ainda no mês de outubro e novembro, onde o preço conseguiu passar da média. Ele ficou mais tempo ali brincando, como se fosse criando uma nova distribuição, entendeu? Além desse desenho que eu estou fazendo aqui, cara, além desse desenho que eu estou fazendo, para mim, existe uma outra possibilidade que é exatamente a inversa, que é você fazer desenhar de preto, pegar a liquidez de novo aqui, ó, e aí sim, ó, certo?
Tem um terceiro desenho aí, que é o que eu acho que pode acontecer agora. Eu estou até achando isso um pouco mais, mas com mais até possibilidade, tá? Talvez empatado com esse seu que você acabou de desenhar, que é o seguinte: a gente tá vendo essa barra vermelha aqui, que ela tá na base desse retângulo azul que você acabou de desenhar aí. E a gente tá vendo uma barra laranja, que de novo é uma defesa compradora, que está sustentando o preço ali. Na parte de cima, quando o preço chegou naquele primeiro ponto ali, deram aquelas barrinhas amarelas, que com volume baixo já pode ser um movimento aí do próprio mercado de espremer um pouco o comprador num ponto mais colado a order block, para de fato gerasse uma força compradora agressiva, tipo um gatilho 3 desse retângulo que você está falando aí, que não necessariamente vai impulsionar o preço lá para 100 mil, nada disso, mas para tentar passar essas faixas aí superiores, entendeu? Eu acho Perfeito. que ainda existe essa chance, porque nesse retângulo que você estava desenhado aí, ó, o preço está ficando mais acima, né? Ele defendeu melhor para mim na base. Para mim ele tá sem tendência, velho. Então Eu não estou cravando tendência, é isso que eu quero que você entenda. Eu estou olhando porque de ela não forma existe. micro. Ela não Exato, existe até porque aqui, não né? existe. Eu só estou achando que A média já esse tá flat. movimento... Olha a média como tá flat, ó. Preço em cima da média, cruzando a média para cima e para baixo. Não tem muito o que fazer. É trabalhar extremidades e aguardar para executar o que o método disse, entendeu? Aí não tem. Em relação a método e operação, eu estaria muito mais buscando operar uma possível venda do que uma compra. Eu tô aqui Pensando uma em questão trade, para vocês, que a gente certo? não tem Rapidinho, só... Thiago. Rapidinho. Operar uma venda e não um long. Porque, para mim, certo? A chance de, pelo comportamento que está aí, dele subir só um pouco mais e cair, está ficando cada vez maior. Entendeu? Mas eu acho que ele ainda assim pode subir um pouquinho mais e a gente pegar e fazer um short num ponto melhor. Certo? Num ponto melhor, exatamente. A gente está no meio de um retângulo aqui. Então realmente, a faixa de 89 para 90 seria o melhor short, entendeu? Exatamente. Por isso que eu desenhei aqui que a gente tem extremidades. Eu vou aguardar essas duas extremidades aqui acontecer. Eu acho que a pessoa tem que entender também que quinta-feira e sexta é feriado nos Estados Unidos. Isso, Thanksgiving, é um grande feriado, tá? Hoje tem notícia, mas amanhã também tem notícia importante. E por isso que o mercado aqui hoje, a reação da notícia não foi nem tão grande, na verdade é essa, do PPI para mim. Eu sei da notícia porque, não que eu me importe com ela, mas eu tenho que saber que ela vai acontecer, porque eu sei que é um ponto de liquidez. Uhum. E então, depois da notícia, que para mim é importante, qual é a reação do mercado frente a ela, entendeu? O que ele falou aí, de vai cortar, vai fazer isso, vai fazer aquilo lá. Então, se ele cortar de fato, aí sim, né? A gente vai ficar atento ao que é que isso pode impactar, mas enquanto ele não cravou, né? Então, eu acho que é aguardar. Assim, uma pergunta, né? Porque, tipo assim, os nossos seguidores tem alguns que são, uma grande maioria até, a gente pode dizer assim, que são investidores, né? Então, a grande pergunta é, acabou o ciclo para vocês? Acabou o ciclo? Essa subida não vai chegar mais em all-time high? Será que o time dos 4 anos do ciclo ganhou? Será que o time do super ciclo ganhou? Ou será que o time lá daquele IPO silencioso do BTC que eu falei para você ontem, Marcelo, tá ganhando? Eu acho que por trás da sua pergunta tem, na verdade, uma outra, que é uma oportunidade de compra de position agora ou não? Isso. Porque era exatamente esse ponto. Porque se você achar que o ciclo acabou, você não deve comprar no position. Ah, mas caiu de 120 para 80, Matheus, como é que eu não vou comprar? Mas Tunis, pô, já é uma queda de 40%, 30%, já não é oportunidade. Assim, se você tiver dinheiro infinito, eu diria para você comprar.
Você não tem dinheiro infinito. Você Não, é não isso. Eu tô falando para alguém que estiver seguindo a gente que tem. Eu não tenho essa sorte. A maioria Não, das mas pessoas que eu trabalho junto não ninguém tem essa tem. sorte. Ninguém Entendeu? tem. Até o cara milionário, multimilionário, ele também não tem, porque ele não sabe. Ele vai comprar tudo e vai faltar dinheiro para botar mais. Ele não faz o que é o certo, o que uma BlackRock faz, o que um institucional faz. O institucional acumula por meses. E o investidor de varejo, ele não faz isso. Ele, no máximo, divide em 3 prestações, 5 prestações. É o que a gente traz aqui até no projeto. Não precisa você montar uma posição com uma mão só. Mete lá 10, 20. Como eu falei, você Bitcoin até 44. Eu tenho como aportes para fazer. Uma pessoa física não tem esse costume, não sabe fazer isso. Minha opinião é a seguinte. Diga aí, Marcelo. A gente que já acompanha aí Bitcoin há, sei lá, 2 ciclos, né? A gente sabe que esse ponto aí, se a pessoa está pensando em comprar a longo prazo, né, não é o melhor ponto ainda. A longo prazo, se o cara está com essa paciência aí a longo prazo, a gente sabe que mais para frente vão ter oportunidades melhores do que essa, tá? Se o cara está querendo comprar a curto prazo, o gráfico está dizendo para a gente não compre. Cautela. Na minha visão é essa. Porque ainda não temos, né, num gráfico mais longo, num gráfico mais macro aí, nenhuma formação de tendência de que vai subir. Então, pegar e comprar nesse ponto aí, frente à tendência de queda que a gente tem, para mim, é meio que ainda assim, muito arriscado. E aí, meu amigo, se o cara pegar e comprar isso aí, porque era o ponto, aí vai entrar, acho que talvez no que o Matheus falou, o cara vai ter que parcelar bastante e comprar bem pouco, sabendo ele que se ainda assim tiver continuidade da queda, ele já pula fora logo e reduz o risco de perda dele, né? Minha visão eu vou é essa. responder, o que você acha, Matheus? Eu vou responder de uma outra forma. Sim. Ai, Deus. Aqui, vamos lá. Gráfico de 4 horas do Bitcoin. Alguém não está vendo um retângulo aqui? Que é bem definido porque o preço passa da média, a média está flat, passa várias vezes da média. Acho que está todo mundo vendo esse retângulo, correto? Correto. Alguém tem dúvida que isso aqui já é um efeito de uma distribuição? Não, eu não tenho mais essa dúvida. Isso aqui é um efeito de uma distribuição. Fato. Não se compra em uma distribuição. Acabou. Se compra numa acumulação. Tem algum movimento de acumulação aqui que você consegue já ver? Não. Tem. Não tem. Essa distribuição, ela é uma distribuição grande, pequena, Matheus, na sua experiência, como é que ela é? Ela não é pequena. Não é pequena. De julho até outubro. Não é pouca coisa, não, para Bitcoin. Ela também não é imensa, grande, tá? Uma distribuição longa. Ela não é. Mas, normalmente, as distribuições no Bitcoin, elas não são extensas. Elas são mais efêmeras, realmente. Eu diria que ela é um tamanho médio, tá? Então, ela pode ter um efeito mais, quanto maior a causa, maior o efeito. Ela pode demorar mais tempo aí, machucando o investidor. E o investidor não precisa ter o desejo de
capturar o fundo do fundo. Ele não tem a necessidade. É isso que as pessoas não entendem. Eu quero pegar o fundo no 80. Entendeu? Não precisa disso. O investidor tem que comprar quando a acumulação estiver madura e ela estiver no seu final. Porque antes, a acumulação ela é muito mais para trade do que para investimento. Entendeu? Então, tem muito pano para manga aqui ainda. Muita coisa pode acontecer. E isso não impede do mercado fazer isso, tá? Pode ir lá para os seus 96, não tem problema não. Ele vai me surpreender muito se ele fizer isso, reto. Aí ele faria disso aqui um spring. Mas é um spring gigantesco. É um spring de 110 até 80, 105 até 80. Pô, são 85 mil pontos. É muito ponto, entendeu? Não é tão comum. Vou ficar esperto. Eu só acho que o mercado não vai... Qual é a chance do mercado fazer isso em linha reta, gente? Eu não vejo mais aí muita a probabilidade indo nesse lado aí não, tá? Eu vejo mais um cenário continuidade de queda. Então a gente vai fazer uma lower high e vai continuar descendo. Mas vamos supor que aqui seja o fundo verdadeiro. Você tá entendendo, Thiago? Bom, a gente vai ter meses de consolidação. Isso, ele volta. Ele vai brincar aqui. Depois tem meses de consolidação. Talvez aí ele vai mostrar pra gente que é uma acumulação se formando. Como o Igor e aí fala. Aí vai dar a chance para o investidor começar a montar a posição hold dele, long dele, comprada dele. Entendeu? Entendo. Se dá para te dizer alguma coisa para o investidor hoje, eu diria: não se compra numa distribuição. Não se compra dentro de uma distribuição, e aqui a gente não tinha essa convicção ainda, né? Depois ficou um pouco mais fácil. Eu lembro que já tracei isso aqui várias vezes. Aqui foi um movimento um pouco mais ascendente, aqui foi mais lateral, e aqui foi mais descendente. Ó. Opa, foi mais bearish, né? Então, e o problema do investidor que está pensando em comprar, eu estou mais preocupado com o outro investidor, cara. É aquele cara que não conseguiu sair. E a gente fica tão cego que aqui é um ponto, esse ponto bateu aqui, depois que bateu aqui foi para onde? Caiu. Depois que bateu aqui foi para onde? Caiu. Ou seja, nesse ponto, você pode não acertar, e eu acho que você não vai acertar esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui, você não vai sair aí, que você não é guru. Quem saiu aí é guru. Não, e tinha informação por trás, né? Tá trabalhando na Wall Street. É cagada, man, é cagada. Não esqueça esse cara, entendeu? Agora, aqui, chance. E aqui com certeza, quem fez a mentoria comigo e que tá hold em Solana, em Bitcoin, com certeza vendeu aqui, ou pelo menos fez uma parceria. Diminui metade. Porque é obrigatório isso. Não acha não que isso aqui... Mas se você tivesse aqui, Tiagão, e eu acho que a gente até achava que isso aqui podia subir mais para cá, certo? E isso aqui podia ser uma acumulação e aqui subir mais, sempre pode, né? O que você faz? Você vende metade, vende 25% aqui e recompra. Comete seu erro e recompra aqui. O risco de um erro aqui, ó, é um risco pequeno, de certa forma. Ó. É porque você já tem a confirmação que você queria. E nesse momento aí você não tinha confirmação ainda. Mas nunca tem. Você nunca vai ter. Você teve aí, tipo assim, ele teve até o reteste, ele foi traiçoeiro, ele até retestou o topo do retângulo antes de cair de vez.
tipo, dando espaço até para as pessoas pensarem, agora ele só foi um reteste, ele está continuando a quantidade de subida, ele vai continuar subindo, mas o que ele fez foi liquidar essa galera geral aí, em um dia só, 19 bilhões. Ali foi bem rápido, né? Mas ele Rapaz, também, ele É a deu uma... volatilidade da cripto também, tá? A tenho- gente tá eu pensando, a tenho- gente tá esperando que o institucional vai entrar para diminuir a volatilidade na cripto. É verdade, mas isso é a longo prazo, entendeu, pessoal? Isso aí vai eu demorar tenho, muito antes de acontecer, velho. eu tenho uma visão particular, tá? E Ah. é uma visão minha, acho que eu nem nunca conversei isso com vocês. Mas como a gente não está na máquina que movimenta, como a gente não consegue influenciar no preço, a gente na verdade surfa a onda do mercado, a gente tinha que criar umas regras para nós mesmos, que é assim de proteção. E a gente devia criar, a primeira regra que a gente devia criar é aprender que você não vai ganhar o máximo. Aprender que você vai ganhar ali, e se você conseguir ganhar 70% já é muito bom. Se você conseguir ganhar mais do que isso, você está sendo um fenômeno. Se você conseguir ganhar 90%, aí você está sendo uma estrela. E quando você entra nesse processo de aprender a ganhar 90%, a ganhar 80%, já sabendo que você não vai ganhar o máximo, bater, para mim, está ficando claro isso. Toda vez que fizer topo, venda. Porque se ele voltar e romper, você compra de novo um pouquinho a menos, mas você já vai na tendência. E você vai pegar o foguete já decolando. Então, é aquela coisa, esse pouquinho que você vai perder, que você vai ficar comprando, é o ticket da certeza de que você vai ganhar mais. Entendeu? Então, se a gente começasse de fato a praticar melhor isso, aprender e internalizar isso, e botar para a gente que o objetivo era, cara, o ciclo vai dar 100% para a pessoa que for perfeita, que comprou na mínima e vendeu na máxima. Eu quero tirar nota 9. Porra, se você tirar nota 9, né? Você é um monstro. Você é um monstro. Tem até uma métrica, né, Matheus? A pessoa que tira 9 em qualquer prova, qualquer coisa que ela esteja se prestando aí, concurso, ela está aprovada. Ela passa no melhor concurso do mundo, que ela quiser. Entendeu? Qualquer médico aí, Matheus, inclusive, é médico, né, médico? Que vai fazer residência para passar na prova, se tirar 9, tá dentro, né, não? Na melhor residência que ele quiser. Rapaz, isso funciona realmente em tudo que é lugar, menos aqui em casa. Aqui em casa, com os meninos, é só acima de 9. Brincadeira. É miserável. Ô, Marcelinho, sabe Mas, qual é o enfim, problema? O problema é a ganância. O problema se fala é que as pessoas só falam em ganhar. Ninguém pensa em perder quando tá Você comprando. falou aí agora ganhar 70, ganhar 90, ganhar 50, parará. Você não falou em perder. Porque a mágica por trás desse negócio todo aqui não é o ganhar, é o não perder. É o perder pouco. O cara não quer vender ali, não quer diminuir a mão aqui, não quer fazer uma parcial, diminuir o seu risco e tudo mais, porque ele acha que vai ganhar mais. E se o mercado for e ele ficar de fora, ele fica louco. Ele fica louco, entendeu? É o FOMO, né? Entendeu? É o FOMO. Se o mercado... A questão é que você tem que fragmentar um pouco para você não ter que ir pesado. Você não tem que se expor todo. Você pode estar dentro do mercado, nesse ponto aqui, por exemplo, que a gente comentou. Você podia vender um pedaço, mas você estaria dentro com menos, mas estaria dentro, né? Se subisse e fosse uma acumulação, você ia ganhar um pouco menos e você ia ter a chance de voltar num preço um pouco acima, pagando sua taxa. Entendeu? Matheus, Mas a assim, ideia é essa. Mas assim, eu vou ser mais assim, radical. A gente tem que parar e começar a entender que a gente tem que fazer proteção do patrimônio, né? Do patrimônio que eu digo é do dinheiro que você tem investido ali.
Quando a hedge, gente tem que fazer o hedge internalizar sempre. que é muito mais importante proteger o patrimônio do que se manter no risco, digamos assim, a gente vai ser muito mais lucrativo. Eu acho que, sinceramente, velho, bater aí nesse topo aí agora, o cara tem que sair todo, meu amigo. E aí me prova o contrário, se você vai para cima ou não. E nessa prova o contrário, ele bota lá a taxa que ele quer pagar, porque esses 2%, entendeu, de taxa que ele vai pagar, 3%, 5%, que ele pague a cada ponto desse, se ele sair todo, vai dar muito mais dinheiro para ele do que se ele ficar correndo o risco aí de voltar e simplesmente na hora que ele errar, ele descer 30, ele descer 20, entendeu? Com metade do patrimônio. Isso, eita, até minha câmera caiu aqui agora. Isso vai ser muito mais prejudicial o montante dele do que qualquer outra coisa. Isso vai ser muito legal, Marcelinho. Quando em janeiro, quando a gente começar o projeto de position, porque o Red vai ter uma ação. A gente tem um projeto 10x de trade e vai ter o projeto 10x de position. Então o Red vai ser um ponto crucial nesse projeto, entendeu? Para o investidor entender. Vai ser crucial. Perfeito. Porque ele saber que às vezes não é hora de ganhar, é hora de não perder. Não perder. Então, é isso aí. Só para finalizar, eu continuo falando, não se compra na distribuição, tá? Aguardar, não tem pressa nenhuma aqui. Inclusive, a pergunta inicial que eu fiz foi do bounce, não foi? Você acha que o bounce foi importante, foi de boa magnitude, já foi, isso e aquilo? Só de olhar o comportamento de preço, tá com cara. Eu diria assim, a queda foi essa. Um bounce verdadeiro, grande, forte mesmo, ele teria um padrão mais inclinado. Ele ia querer absorver tudo isso aqui. O que não é Mais fácil. rápido possível. O mais rápido possível. Depois ele poderia, tá? Voltar para fazer as fases de teste aqui embaixo, não tem problema. Mas esse sinal preto aqui, ó, seria um excelente sinal de reação compradora, que depois, essa aqui para mim ia ser movimento para cá, ó, entendeu? Teria uma chance maior para fazer esse movimento depois. Isso aconteceu de forma um pouquinho menos, com menos ímpeto, né? Com menos ímpeto. Inclusive aqui já deu uma pausazinha aqui, mas foi bom. De 80 para 89, por enquanto, tem sido bem interessante, né? Matheus, eu tô acreditando que ele sei. vai buscar, eu acho que ele vai bater na média da 4 aí, é isso que eu estava querendo falar com você. Eu acho que isso que eu ia comentar na também, média ó. da 4 horas aí. Nesse processo de distribuição, nesse processo de queda, Marcelinho, teve três quedas principais, tá? Isso foi até bom botar aqui na gráfica de 4 horas. Teve essa queda principal, essa aqui, vem aqui. Olha, isso aqui mesmo, ó, é a mesma coisa. Quando faz isso, ó, estica assim forte, volta assim forte, tá vendo? A volta de busca de liquidez leva a isso aqui, ó. Tenta entender que isso aqui é gráfico de 4 horas, tá? Diferente do gráfico de 1 hora. Passada a média no gráfico de 1 hora, de 4 horas, é bem relevante já. É uma reação bem grande. Entendeu? Ou até tocar na média já é grande coisa. A segunda queda foi essa aqui, ó. Opa, deixa eu botar de vermelho aqui. A segunda grande queda. Desculpa, foi mal, pessoal. Foi essa aqui. Estica da média de 4 horas também. A reação não é uma reação de pullback, simplesmente. É uma reação aqui, ó, de RB, de retorno à base, retorno ao topo, né?
Tá? E agora ele está na terceira. Está na terceira. Existe chance de voltar, de chegar nessa média? Existe. Existe. Eu estou achando que pode ir, mas pode lateralizar, vir buscar a liquidez exatamente nessa faixa aqui azul, estão vendo? E essa média, e aí que está o problema, essa média ela vai descer mais. Essa média, quando começou o bounce aqui, ela estava em 94, agora está em 90. 95, é. Ou seja, a demora no bounce, a demora da resposta compradora, que foi o que eu falei, se fosse aquela pancada para cima, seria mais forte, faz com que a força vendedora esteja vindo aí. A média, inclusive, é uma referência para essa força vendedora, concordam? Quanto mais demora para subir, realmente quer dizer que mais vendedores estão sendo atraídos para contrabalancear e equilibrar esse início de pullback, que já deixou de ser pullback, já está no movimento 2, já está aqui. E pode, eu acho que vem, mas assim, Thiago, não quer dizer que vai ser o preço que vai passar a média, você entendeu? Uhum. Eu acho que pode ser a média que pode vir ao preço, porque isso pode não ser... Reparem esse processo aqui. Reparem nesse processo aqui. E reparem que esse processo pode ser assim, ó. Entendeu? O microfractal que tem aqui dentro, ó para cá, só para mostrar aqui. Vai aqui, volta, vai aqui, volta, vai além. Esse aqui, ele é mais complexo por causa do quê? Daquele dia 10 de outubro, tá? Mas esse aqui é um bem interessante. Ele vem aqui, volta ainda, e aí vai na média. A gente tá aqui, tá indo, tá nesse zigue-zague aqui. Ele pode ainda voltar, é isso que eu quero dizer, para ir na média, tá? Ou ele pode tentar ir direto, e se for direto, para mim vai ser ótimo, porque ele não vai passar tão fácil. Não vai passar tem muitas barreiras aí, né? Mas é isso aí, né? Vamos adiantar, porque a gente já bateu 1 hora aqui em 5 de live. Do jeito que a gente tá, a gente vai terminar amanhã ela, né? Não são 2 horas de live hoje? Ai, essa foi boa. Se a gente ganha por minuto, melhor. Se a gente ganha por minuto, é melhor a gente falar mais, pô. Nossa, seria interessante, né? Seria muito interessante. Se o boss que tá pagando a gente aqui nessa live aqui, ele paga por minuto. Vamos. Solta o som aí, vamos que vamos. Tá gostando. Mas enfim, a gente vai ter aquele momento que a gente vai ter que dar uma parada. Eu tava pensando que poderia ser em breve, não? 3, 2, 1, valeu. Boa noite, pessoal. Não, peraí, também assim não, né? Assim não, que então eu gosto de considerações a conversar. A gente conversou muita coisa, é bom fazer um resumo disso tudo aí, né? A gente veio, começou hoje a nossa live com notícias, depois a gente partiu diretamente para o gráfico e se concentrou bastante no gráfico do Bitcoin, porque aqui eu acho que isso é unânime para nós três que estamos na live hoje, e o Bitcoin é o rei, é ele que na verdade dá guia às outras moedas da cripto, do mundo da cripto, né? Então hoje não vale nem a pena para mim se interessar por altos, a gente tem que realmente decifrar e ler bem onde que o Bitcoin está indo. Então a gente conversou de possíveis momentos aí agora, talvez ele suba, talvez ele desça, o que pode acontecer nessa semana, o que pode acontecer nos próximos meses, certo? Tem alguns que estão pensando que o ciclo acabou, tem outros que ainda estão achando que o ciclo está continuando. Tem gente que não se interessa para o ciclo, prefere se concentrar, na verdade, no gráfico menor, certo? E se concentrar em trade. Mas quem está aí, não se esqueçam. A gente tem live todo dia aqui, para tentar informar um pouco para vocês a navegar nesse mercado que é tão traiçoeiro e desenhado para tirar o seu dinheiro, certo? Ele não está aí para te ajudar, ele não está aí para te dar dinheiro. Então nunca pense muito em ganhos. Pense sempre antes de investir quanto é que você pode perder, quanto é que você está disposto a perder esse capital que você entrou. É isso aí, pessoal. Muita cautela, muita atenção. É um momento muito importante agora aí, tá? Cabeça no lugar nesse momento é o que vai separar quem vai sobreviver desse ciclo e quem vai ficar como estatística.
E 80% dos novos trades que entram no mercado, certo? Todos os anos, ou 80 não, desculpa, de 100% dos traders que entram no mercado todos os anos, 80 desistem. Só sobram realmente 20. E esses 20 sobram com um só. E desculpa, não com só, mas esses 20 sobrevivem porque eles estão com estratégia, tá? Eles estão pensando realmente, seguindo o método deles, tá? E é isso aí. Mais algumas considerações vocês têm para fazer? Ou tá tudo beleza por hoje? Por aqui tranquilo. Vamos aguardar. Amanhã é dia importante, tem liquidez de novo. Lembrando, quem é que vai passar o fim de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, comprado? Cuidado, viu? Cuidado. Algo a se pensar, né? A bomba pode ser pior, tá? Eu acho assim, quem tá muito exposto e que não teve, até conversei isso ontem na live, tá? Quem tá muito exposto e que não teve momento para realizar absolutamente nada, é o momento de pensar em talvez começar a fazer um DCA também de saída, né? Um dollar cost average, começar a se proteger um pouco mais do que ficar exposto nesse mercado. É bem Mas é isso aí. complicado, né? Beleza, então, pessoal. Aquele abraço a todos, muito obrigado. E foi. Valeu, galera. Deu.